Bom, eu acho que, sem dúvida, esse olhar do Alê é o que torna a Síntese uma consultoria única, né? Não conheço outra que tenha a facilitação como algo tão potente nas trilhas de aprendizagem que a Síntese leva para dentro das organizações. E eu acho que o Alê, né, ele bebeu tanto da fonte de Rogers que ele é uma tendência atualizante em pessoa, assim como a Síntese. Então, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem para a África. Ele montou um programa, depois ele fez mais umas 2, 3 viagens, né, levando grupos para um processo de aprendizagem na Cidade do Cabo. Foi uma experiência incrível. Depois o Ale chegou a ser sócio de escolas públicas, né, Ale? Não, escola privada. Privada, escolas privadas, e agora montou o Instituto Dorcas Rodrigues, Dorcas, o nome da avó Dorcas, que eu tive o prazer de conhecer, uma mulher linda, alegre, que contagiava os ambientes, e acho que tudo isso vem oxigenando a síntese, tornando a síntese sempre uma tendência, né? A síntese, para mim, ela é um trend, assim, dentro do universo da educação. E aí você agora está lá na educação de base, né, tendo essa experiência e transportando isso para os treinamentos que você faz para o mundo corporativo. É isso? É essa a história? É também. E acho que é o contrário também. Ah, Então, porque o que a experiência na facilitação da síntese e na relação com as empresas me levava sempre a pensar assim, eu estou no mundo corporativo, mas e o que vem antes? Então, aí surge primeiro essa história de virar sócio de uma escola, e na escola aprendi muito com todo o jeito de ser da Escola da Ponte de Portugal, que é conhecida. Então, um dos sócios tinha sido diretor da Escola da Ponte, então eu fiz quase um MBA prático em educação, numa educação bem centrada na pessoa, né? Muito, só que para molecada. Mas com o tempo percebi que a escola era um quadrado muito pequeno perto das coisas que eu tinha na minha cabeça, que dá para ir muito além. E aí eu saí da escola e tempos depois surgiu a ideia de construir um instituto que olha para a educação de base. E aí eu acho que é aprender com a educação de base, é levar os 20 anos de conhecimento da síntese também para a educação de básica como quase o chassi desse carro, facilitação, abordagem centrada na pessoa, metodologias de aprendizagem, a relação com o líder e educador da escola, o diretor da escola, que vive dores e amores que um líder do mundo corporativo também vive. Então, eu olhar para esse ambiente, aprender muito com esse ambiente, mas também contribuir com esse ambiente com a aprendizagem da síntese, com a bagagem da síntese. E o contrário é verdadeiro, porque toda vez que eu vou lá, eu me renovo, revigoro, me encho de esperança para voltar para a síntese pensando, peraí, tem coisas aqui que a gente pode melhorar, eu ouvi uma fala, eu tive uma sacada de um aluno. Vou te dar um exemplo, a gente fez uma empresa, um encontro entre diretor de escola e diretor corporativo, mediado pelo RH e com a gente, para discutir essas perspectivas e para falar, por exemplo, de ESG, que é um assunto que está aí na pauta de todo quanto é RH, tudo quanto é empresa, mas o E, ok, às vezes o G acontece, mas o S ainda é um lugar. Então, com essa conversa do S, o que é o S, o social, para o RH, para essa empresa, e o que é o S quando eu converso com uma escola e que faz um movimento lá dentro de transformação nessa escola. É uma pauta riquíssima. Sim. E também de se reconhecer, de falar, nossa, isso também tem aqui, conflito tem ali, tem aqui é criança, aqui é adulto. Então eu não sei quem alimenta quem. Acho que no começo começa a síntese colocando muito dos seus saberes a serviço da escola, não como pretensiosamente achar que sabe mais sobre a escola, porque eu não sei. Então, eu estou estudando agora no Gerando Falcões, estudando para entender o que é o terceiro setor, estudando para virar um líder do terceiro setor. É um mundo muito novo para mim. E aí vem tudo isso do outro lado, o que é, por exemplo, estou lendo Yunus agora, o Muhammad Yunus, que é o prêmio Nobel, que foi o prêmio Nobel da Paz, assim, como a gente acaba e olha para as questões da pobreza, como a gente traz dignidade. Isso bate na porta das empresas também. Então, e vem do terceiro setor esse olhar do cuidado, que vai muito além da escola, do cuidado com a comunidade local, de como melhora
Ao invés de eu subir muro e blindar, colocar cerca elétrica, como eu derrubo o muro, aproximo e melhoro o meu entorno. Então, para eu sair desse ESG greenwashing e virar um ESG de verdade. Então, acho que, talvez pensando em médio prazo, a gente aqui com a Síntese, junto com o Instituto, a gente ampliou o nosso olhar para assim, vamos olhar, a gente está olhando a educação inteira. Duvido que a consultoria faça esse olhar, mesmo sendo dois, um é negócio e um é negócio social, mas cruzando tudo isso, a gente amplia muito. E acho que essa perspectiva de ampliar tanto contribui muito com a empresa. Muito com a empresa, porque são muitos olhares. E a África veio como um tempero bem africano, muito apimentado nessa história, de trazer para a gente que a cidade, as pessoas que compõem uma cidade, constroem as histórias de uma cidade, também é educação isso. A gente aprende com qualquer pessoa. E aí a jornada tinha uma intencionalidade de aprender com o outro e de escutar as histórias do outro e de se reconhecer em parte ou no todo com a história daquele outro. E a gente se transformando dia a dia à medida que a gente foi tendo um contato. Não era nem uma jornada nem tão longa, né? Tá, assim, tipo, de uma semana, mas que eu lembro que na volta a gente ficou sentado junto no avião. Foi. E tipo, meu Deus do céu, o que foi isso que aconteceu demais. Aqui? Impactante, visceral. Total. Então, se aprender não passa por aí, pelas vísceras, pelo coração, é só ensino. Porque fica só na cabeça. E na cabeça, que emoção tem só quando eu penso, né? Só, pensei, mas não senti. Então, acho que o convite na facilitação é que a gente sinta o que a gente aprende, né? Sabe, cientificar o que eu apreendo dentro de mim. Não o que te ensinaram sobre... Se você tivesse aprendido o que a escola te ensinou, eu perguntaria qualquer coisa sobre tabela periódica, hoje você saberia me dizer. E no trabalho é a mesma coisa. Então, acho que é esse monte de coisa que faz ser omeletão, para voltar para o omelete, que acho que tem a síntese. E esse desejo que eu tenho, inquieto, de colocar em movimento o tempo todo, né? Porque senão morre, né? Fica parado. Então, o que pode acontecer? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é talvez aqui para encerrar, quem ouve você falar e às vezes não se dá conta de tudo que é consolidado aqui, pode achar que você é um sonhador. Você pode até ser um sonhador, mas com alto nível de execução. Né? Porque é muito lindo ver você conseguir colocar em prática verdadeiramente todas essas crenças, né? Todos esses conceitos. Mas eu não sonho sozinho. Então, acho que isso é importante dizer. E acho que também isso conversa com as empresas. Então, primeiro sonhar grande e pequeno no mesmo trabalho, uma frase já clássica. Dizia Jorge Paulo Lema. Então, eu sonho sempre grande, a utopia, quero mudar a educação no Brasil, quero pensar, eu queria estar em tudo quanto é empresa levando a facilitação e pensando. Então, acho que esse é um sonho. Mas não adianta eu ficar aqui da minha cadeira, do meu lugar, pensando, e se. Então, a gente aqui dentro, e você viveu essa jornada, forma constantemente, eu não gosto nem dessa palavra, mas constantemente pessoas passam pelo nosso processo de imersão e facilitação, para que essas pessoas entrem ou como facilitadores nas empresas, ou como a síntese, ou por outros lugares, chegando, levando essa perspectiva humanista. Acho que isso é bem importante. Então, e no terceiro setor a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é que não faço só. E não daria para fazer só. Sem dúvida. Então, hoje a gente tem no Instituto já a possibilidade de atender 80 escolas, porque já tem rede para atender 80 escolas. Estou falando de rede, não sou eu só. Eu posso pensar, desenhar, articular, chamar grupo, isso eu sou muito bom de articular, conversar, mas para ir lá na linha de frente na escola, eu preciso de mais pessoas para fazerem isso. E aí é como esse propósito está em todo mundo mesmo, né? E essa é uma fala também constante. O que é o tal do propósito, né? Então, o propósito também é visceral. Só contando a última história, outro dia eu estava na escola lá e um menino falou para mim assim, com um projeto aqui do Instituto, menino de uns 15 anos, ele disse, com um projeto aqui do Instituto, eu achava que a escola acabasse aqui no 9º ano. Mas aí, vivendo tudo isso aqui, eu voltei a sonhar. Eu posso ir além. Que lindo. E aí, então, quando você escuta isso, aí fala assim, esse é o tal do propósito. Encontrei ele. Né? Então, é sempre tempo de encontrar. E tá no simples também, não tá
Eu não falei de um óculos tecnológico, de uma tecnologia XPTO, de um aplicativo. Eu falei de um menino de 15 anos me contando que ele voltou a sonhar. A gente tá falando de relações, né? Porque no fundo só é CPF, que é gente com gente. Exato. É gente com gente. Então, e o que nós vamos levar daqui? Nada também, né? Quando a gente se for. Isso que eu falo, que o grande poder de execução é disseminar isso e angariar pessoas para esse lugar melhor. Então eu te agradeço por ter me trazido para este caminho. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, Muito bom. viu? Conte comigo.